É João, capítulo 4. Vamos orar primeiro? Vocês põem a mão na Bíblia, por favor. Meu Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por cada pessoa que está aqui. E nós aqui estamos para fazer essa campanha no Teu nome, meu Pai. E pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja pregada. E que o nosso coração, amado Deus, esteja aberto para receber as verdades de Deus. Que fale Deus e não homem nessa igreja. Amém, gente? Vamos ler o capítulo 4 comigo? A gente vai ler até o versículo 18. Isso, até o 18. O texto sagrado diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicá, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tem com que tirar? O poço é fundo? Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com... Amém, gente? Vamos até aqui, pessoal. Irmãos, o evangelista João escreveu esse livro aqui, João, depois de 20 anos que já circulava nas igrejas o evangelho de Marcos, que foi o primeiro, Mateus e Lucas. João foi o último desses 4 a escrever. Na verdade, João não ia nem escrever o evangelho de João, porque Mateus já tinha explicado a história de Jesus, Mateus e Lucas. Lucas foi meio que um repórter investigativo, deu muito detalhe da vida de Jesus. Mas por que João escreveu o evangelho de João? Olha aqui para mim, gente. Ele escreveu porque as pessoas estavam duvidando da natureza divina de Jesus. As pessoas estavam falando assim: não, Jesus ele nasceu de uma mulher? Nasceu. Então ele não é Deus, porque a natureza humana é pecaminosa. Como é que Deus é pecador? Então muitas pessoas começaram a acreditar nessa ideia que Jesus não era Deus. E aí o João, ele escreve esse evangelho com o objetivo de provar o lado divino de Jesus. Tanto é que tem muitos milagres aqui no livro de João que só ele conta. Por exemplo, essa passagem aqui da mulher samaritana, só ele conta. A ressurreição de Lázaro, só ele conta. O cego de nascença, só ele conta. Ele não começa o livro dele falando que nem Mateus e Lucas, como que Jesus nasceu, não. Ele começa o livro dele falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele tem um objetivo nesse livro de provar o lado divino do Senhor, os dois lados, que ele foi homem e que ele foi Deus. E eu acho muito legal, porque essa história dessa mulher samaritana, essa conversa aqui, mostra os dois lados de Jesus,
A gente vê o lado humano dele, ele com fome, ele com sede, aliás, ele cansado, e mostra o lado divino dele, quando ele fala a vida da mulher todinha, que só Deus conhece a nossa história. Então o tema da minha mensagem hoje é Jesus, a fonte da vida. Diga graças a Deus. Fica comigo aqui, porque se você prestar atenção, essa palavra vai falar muito com você. Amém? Então, com a sua Bíblia aberta aqui, a primeira coisa que eu queria destacar aqui nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, eu não vou expor todos os versículos, mas eu separei algumas coisas que eu achei importante. Em primeiro lugar, essa mulher é uma mulher rejeitada. Olha aí o versículo 6 comigo. Vocês leram o 6? Estava ali a fonte de Jacó. Como é que ele estava? Então aqui mostra o lado humano dele. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então aqui, João, ele quer detalhar o lado humano dele. Não, ele foi homem, como todos nós. Ele tinha sede, tinha cansaço. E ele está à fonte de Jacó. Que hora que ele está? Meio-dia. Essa hora sexta aí é meio-dia. Por que ele está ali? Ele chega, aí ele manda os discípulos ir lá no centro de Samaria comprar pão. Essa passagem é muito legal, porque aqui Jesus está tirando o preconceito dos discípulos. Os discípulos são judeu, e judeu não conversa com samaritano. Para um judeu, um samaritano é combustível do inferno. O judeu costuma falar que pão de samaritano é imundo, eles não comem nada de samaritano. Aí Jesus está com 12 judeus do lado dele, os discípulos, e Jesus fala para os caras: ó, eu vou ficar aqui sentado, vocês vão lá no centro de Samaria e comprar pão. Aí os caras: aqui? Mas nós não comemos nada do samaritano. Pois hoje vocês vão comer, irmão. Então Jesus está derrubando as paredes religiosas, amém? Aí eles vão, e ele fica sozinho, lá no poço porque ele sabe que vai chegar uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher que vai chegar, ela está indo lá. Que hora que ela está indo lá, gente? Meio-dia. Ela está indo buscar água. Agora se liga aqui comigo. Por que ela está indo meio-dia? As mulheres costumam buscar água de manhã ou à tarde, 4, 5 horas, ou de manhã. Ninguém vai meio-dia, porque meio-dia é muito forte o sol em Israel. Então por que essa mulher está indo meio-dia? Jesus revelou a vida dela. Jesus olhou para ela e falou assim: você já teve 5 maridos, e o que está com você não é seu marido. Você está com um homem que pertence a outra mulher. Então essa mulher era mal falada. Ela tinha uma imagem muito ruim. As mulheres olhavam para ela e talvez falavam assim: ó, cuidado do teu marido, hein, porque ela pode tomar o teu marido. Essa mulher é sem vergonha. Então, para ela evitar conflito com outras mulheres, que hora que ela vai buscar água? Porque meio-dia é o horário que não tem ninguém. Ela não quer ninguém julgando ela está cansada dos outros apontar o dedo para ela, fazer zombaria dela. Então ela pensou: eu vou meio-dia não tem ninguém, e aí eu pego a minha água e vou para casa. Só que para surpresa dela, quem é que está lá meio-dia? Jesus foi naquela cidade só por causa dela, amém? Então essa mulher rejeitada, né, mal falada, que ninguém quer contato com ela, Jesus está lá na fonte, esperando ela. Bom, já falei dessa mulher, agora vamos ver a conversa entre os dois, amém? Olha aí, em segundo lugar, a estratégia de Jesus no versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus o quê? Dá-me. Eu acho incrível a abordagem de Jesus, porque se Jesus fosse os pregadores, alguns, não todos de hoje, os que se dizem profeta, talvez na hora que olhasse para essa mulher falasse assim: conheço tua vida, o Senhor me revelou tudo. Você gosta de ficar com homem casado, você é uma pecadora, se você não se arrepender você vai para o inferno. A mulher sai correndo. Mas o que me admira é o jeito que Jesus aborda ela. Jesus olha para ela e não acusa ela. Ele não concorda com a vida dela, fique claro isso. Mas ele não aponta o dedo. Ele olha para ela e fala assim: ô moça, me dá um pouquinho de água. É a estratégia dele. Ele quer ganhar aquela mulher, ele quer salvar aquela mulher. Então ele chega nela pedindo um favor para ela. Se você às vezes quer trazer alguém para a igreja, peça direção a Deus. Faça um pedido, peça um favor para ela.
talvez isso aí ganhe o coração dela e de convencer ela de vir na onde? Então Jesus olha para ela e fala assim: você me dá um pouquinho de água? E ela estranha que Jesus está pedindo algo para ela, porque ninguém pede nada para ela, ninguém fala com ela, ninguém dá bom dia para ela. E a primeira estratégia de Jesus é um pedido. Agora segura aí que o negócio vai se aprofundar e vai ficar melhor aqui. Olha comigo aí, em terceiro lugar, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com... Vamos ler o 10. Replicou Jesus, todo mundo, lê o 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria. Vamos lá. Jesus olhou para ele e falou assim: você me dá um pouquinho de água? E Jesus fez um pi. Ela negou o pedido. Falou: não vou te dar nada não, eu sou samaritano, você é judeu, a gente não se fala. Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, você não sabe quem é que está falando com você. Sabe por que você está falando não para mim? Sabe por que você está sendo grossa comigo? Porque você não sabe quem é que está falando. Quantas pessoas que a gente fala: vem no culto, vem na igreja, e às vezes ela despreza, ela não sabe o que ela está desprezando. Sim ou não? Ela não sabe o que ela está rejeitando. Agora fica comigo aqui. Jesus olhou para ela e deixou ela curiosa. A primeira estratégia de Jesus é pedir. Ela negou. Aí Jesus olha para ela e fala assim: se você conhecesse o dom de Deus. Jesus está fazendo ela ficar como? Eu acho incrível alguns irmãos que quando vai falar de Jesus, ou vai chamar alguém para vir para a igreja, ela faz um convite, ou fala de Jesus como se fosse algo ruim. Pensa bem, se você quer virar crente, hein? Depois que vira crente é só tribulação, é só levante. Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, se você conhecesse o dom de Deus, Jesus está dizendo: você não sabe o que você está perdendo. É como se você falasse para um cara que está se drogando, e ele está querendo trocar de droga, ele quer uma outra droga. Você olha para ele e fala: meu amigo, tem algo melhor que isso daí. Sério? Muito melhor. Eu tenho algo que vai te dar muito mais alegria, muito mais prazer. Aonde está? Vamos comigo lá na igreja, o nome é Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, nunca mais você ia se drogar, nunca mais você ia buscar alegria nas esquinas. Se você conhecesse o dom de Deus, você ia saber o que é ser feliz. Jesus deixa ela curir. Você tem que conhecer o dom de Deus, você não conhece. Por isso que você fala assim comigo. Por isso que você olhou para mim com grosseria e falou: quem é você? Sabe por que você fala assim comigo? Porque você não sabe o que você está. As pessoas não sabem o que elas estão perdendo. A gente está aqui numa sexta-feira de frio, e diga de passar, vocês estão tudo elegante, hein? Cada um com uma blusa mais bonita que a outra. A gente fica mais bonito no frio. Os casacos bonitos, sim ou não? Aí as pessoas falam: vou nada nesse frio. Rapaz, se você conhecesse o dom de Deus, você não sabe o que você está. Louvado seja Deus por isso. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: se você soubesse quem eu sou, é você que ia pedir para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está falando para ela assim: filha, eu fiz um pedido para você só para quebrar o gelo. Eu não preciso nada de você. Se você soubesse quem eu sou, é você que tem que pedir, não? Porque às vezes as pessoas acham que é Deus que precisa. Não, é nós que devemos o quê? Pedir. Diga graças a Deus. É nós que precisamos. Louvado seja Deus por isso. Mas olha como vai desenrolar essa conversa, ela vai ficar melhor. Olha a cegueira espiritual dessa mulher no versículo 11 e 12. Vocês lêem 11 e 12? Respondeu ela: Senhor, tu não tem com que tirar? O poço é fundo? Onde é que tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos? E o quê? Ela é cega. Jesus olhou para ela e falou assim: você não sabe quem eu sou, porque se você soubesse, você ia pedir água da vida, eu dava água da vida. Ela olha para Jesus e fala: mas como assim água viva? Você acha que você é maior que Jacó? Esse poço que eu estou bebendo água aqui é do Jacó. Você sabe quem é Jacó, que lutou com o anjo? Você acha que você é maior que ele? Tadinha dela.
Jesus é maior que Jacó, é maior que Isaac, é maior que Abraão, é maior que Davi. Ele é o rei dos reis, ele é o Criador. Mas ela está cega, ela está diante de Deus, ela está diante do Criador. Mas ela olha para o Criador e fala: o Jacó é maior que você. As pessoas estão cegas, as pessoas, elas não compreendem. Se Deus não tirar a venda dos nossos olhos, a gente não vai enxergar a necessidade no Senhor. Tem gente que ainda acha que igreja é só lugar para resolver problema, só para trazer uma bênção e some. Não! Ela olha para Jesus e fala: você é maior do que Jacó? Cadê essa água da vida? Então nós devemos orar para Deus remover as vendas dos olhos das pessoas, porque prega, mas a pessoa não entende. Agora o que me chama a atenção é que essa mulher não entendeu a fala de Jesus. Tudo bem, talvez ela não tinha nem estudo. Só que no capítulo 3 de João, Jesus está evangelizando um professor da escola bíblica dominical, um mestre de Bíblia. E a Bíblia diz que ele também não, hein? O que me choca é que no capítulo 3 Jesus está pregando para um pastor. Jesus está pregando para um homem de Deus. E no capítulo 4 ele está pregando para uma mulher com a vida toda suja. Tanto o de conhecimento bíblico não entendeu, como aquela que sem conhecimento bíblico também não. O que isso nos ensina? Que a palavra de Deus só é revelada pelo Espírito Santo. Você pode pegar uma pessoa com grande conhecimento, você fala da teoria do Einstein, ela explica para você coisas difíceis de entender, ela explica para você, mas quando você manda ela abrir a Bíblia, ela fala: não entendo nada. Mas é uma pessoa estudada, uma pessoa capacitada. Aí você pega um irmãozinho da 4ª série, um irmãozinho olha e fala: mas como é que você não está entendendo isso aqui, homem? Olha isso daqui, porque a palavra de Deus não se entende com sabedoria humana, é revelação do Espírito. Então nós devemos orar: Deus, revela-nos a tua palavra, amém? Mas a cegueira dela vai cair, fica aí comigo aí, não sai daí não. Olha aí, pessoal, em 5º lugar, versículo 13, vocês leram 13? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Vamos lá, repita comigo: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Repete: nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Repita: uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui ele está explicando, porque ela falou: como assim água viva? Que água viva, onde é que tem? Aí Jesus falou: não, eu vou explicar, você não está entendendo. Se você beber dessa água aí da fonte do Jacó, você vai ter sede. Amanhã você vai ter sede de novo, depois da manhã. Só que eu tenho uma água, se você beber, você nunca mais vai ter. O ser humano é assim, ele é um homem, uma alma sedenta. Ele usa droga hoje, amanhã ele vai usar de novo, depois da manhã ele vai usar de novo, porque vai continuar com sede. Ele bebe hoje, amanhã tem que beber de novo, depois da manhã vai beber de novo. Se prostitui hoje, amanhã também, e vai deitando na cama dos adultérios, vai trocando, porque o ser humano é uma alma sedenta. Só que o homem e a mulher acham que ele vai matar a sede dele no pecado, só que o pecado deixa ele mais escravo, e depois de um fundo de uma garrafa tem uma angústia, uma depressão, e depois da cama do adultério vem uma culpa, uma vergonha, não consegue se olhar no espelho. Jesus disse: se você beber dessa água, você vai ter sede, mas quem beber da minha água, você vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o salmo de Davi. Davi disse: como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de quem? Então Davi é um soldado, é rei. Ele olha para um animal e ele se acha igual ao animal. O que tem em comum entre um homem e um animal? A necessidade. Davi diz: aquela corça quer beber água, ela está necessitada de... Aí Davi disse: eu estou necessitado de quem? O que iguala o ser humano? Existe a diferença de classe social. O que entra em comum entre um delegado e um bandido? O que entra em comum entre um juiz e um assassino? O que tem em comum entre um professor
e um analfabeto, o que essas pessoas têm em comum? A necessidade de Deus. Todo homem tem um vazio na sua alma. Enquanto você não beber da fonte que é Jesus, você vai ficar quebrando o cara aí, para cima e para baixo. Você vai ficar batendo o cara para cima e para baixo. Só Jesus satisfaz. Só Jesus satisfaz. Repita comigo. Só Jesus satisfaz. Repita. Só Jesus satisfaz. Ele é a fonte da água da vida. Diga graças a Deus. Dá uma salva de palma para Ele. Só Jesus satisfaz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus oferece essa água para ela. Olha em sexto lugar, Jesus desperta a consciência dela, versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha, nem precise vir aqui. Aí ela caiu na real agora, porque antes ela achava que Jesus era menor que Jacó. Porque antes ela olhou para Jesus, Jesus fez um pedido, ela falou não. Agora ela se interessou. Eu quero essa água. Aqui que começa a salvação. Sabe quando é que uma pessoa começa a ser salva? Quando ela se interessa. Ela fala, eu quero beber mais dessa fonte. Eu quero beber mais desse Deus. Eu quero ouvir mais essa palavra. Eu quero mais, eu estou cansado, eu fico bebendo da fonte do pecado, e eu tenho prazer no momento, alegria no momento, mas depois acaba. Eu quero o que vocês estão me oferecendo. Eu quero Jesus. Agora ela está em interesse. Um sintoma de uma pessoa salva é porque ela se interessa com as coisas, é sinal que ela está sendo salva, é sinal que Deus está trabalhando na sua mente e no seu. Quarta-feira eu fiz um estudo bíblico, e o apóstolo Paulo disse assim: é Deus que efetua em vós tanto querer como o realizar. Então a Bíblia diz que quando você quer Deus, quem colocou esse desejo de querer Deus em você foi o próprio Deus. Quando você fala assim, eu quero ir para o culto, eu quero estudar a Bíblia, eu quero passar mais tempo em oração. Por que nasceu esse desejo em você? Quem é que colocou esse desejo em você? A gente é tão fraco que a gente não consegue despertar esse desejo em nós sozinhos. Se não for o Espírito Santo, a gente não tem desejo de vir na igreja, a gente não tem desejo de dobrar joelho. Por isso que nós devemos orar para que o Espírito Santo desperte o desejo no coração das pessoas. As pessoas precisam ter mais desejo de Deus. Então ela olha para Jesus e fala: agora eu estou interessada, eu quero beber dessa. Mas segurem comigo, olha no 16. Disse Jesus: vai, chama o teu marido. A salvação é individual. O que tem a ver o marido? Jesus olhou para ela e falou: vai lá chamar o teu marido primeiro. Porque se você fala assim, pastor, eu quero me batizar nas águas, vai lá falar com o teu marido primeiro. Não, a salvação é individual. A salvação da esposa não tem nada a ver com a salvação do marido, como a salvação do marido tem nada a ver com a salvação. Mas por que Jesus olhou para ela e falou: vai chamar o teu marido? Segura aí, olha para mim. Porque Jesus está tocando a ferida dela agora. Jesus não começou acusando ela, não. Ele começou a me dar água. Só que agora vai pegar no pecado dela. Vai chamar o teu marido? Ela não tem marido. Ela tem marido dos outros. Então Jesus pegou na ferida dela. Por que Jesus fez ela lembrar do pecado? Porque você só pode ser salvo se você assumir o seu pecado. Enquanto eu e você ficar fazendo meia culpa, você não vai ser salvo. Enquanto você e eu não falar, eu sou errado, eu pequei, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há salvar. Então olha como que é uma pessoa salva. Uma pessoa salva, em primeiro lugar, ela se interessa, eu quero água. Em segundo lugar, ela tem que reconhecer o seu. É a história de Naamã. O Naamã era comandante lá da Síria, ele era general, era chamado herói de guerra, ele estava com uma armadura. Aí o Naamã chegou lá na casa do Eliseu: vem aqui orar em mim. Aí o Eliseu falou: tira a armadura e dá 7 mergulhos no rio. Aí o Naamã falou: vou embora, não vou tirar a armadura. Por que o Naamã não queria tirar a armadura? Porque debaixo da armadura a pele dele era toda o quê? Leprosa. Não vou tirar a armadura não. As pessoas falam que eu sou herói de guerra. Se eu tirar a armadura, eles vão ver a minha lepra, eu vou morrer de vergonha. Deus só curou ele quando ele tirou o quê? Quando ele assumiu: sou leproso.
quando ele falou, eu sou leproso, e ele tirou a capa da aparência, porque com a armadura ele era um homem valentão, sem a armadura era um homem cheio de quê? Deus só pode salvar você quando você tira a capa, quando você tira a máscara, quando você fala, eu sou pecador, eu preciso de salvação. Deus não salva enquanto o homem não reconhecer o seu pecado. Segura aí que eu quero ser boca de Deus para falar para você. Enquanto a pessoa não reconhecer o seu pecado, a sua condenação, ela nunca vai reconhecer que ela precisa de um Salvador. Então quando você olha para você e você fala, eu sou pecador, eu sou sujo, eu preciso me limpar, eu preciso de um Salvador, isso vai despertar em você o interesse de buscar a Jesus. Diga graças a Deus. Porque tem gente que não quer buscar Jesus, porque ela ainda não se assumiu pecadora, só vai no hospital doente, só procura o médico doente. Nós devemos reconhecer a nossa doença moral, a nossa doença espiritual. Precisamos de um Salvador, e o nome dele é... Aí, meu irmão, essa pessoa vai buscar Jesus. Amém? Então Jesus toca na ferida dela. Vai lá chamar o teu marido. Jesus fez ela lembrar dos seus pecados. Eu vou terminar, versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho, replicou Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e este que agora tem não é o teu. Isso disseste com... Eu queria a atenção de vocês aqui, que aqui é a última explicação minha. Vamos lá, gente. Olha aqui para o pastor. Jesus olhou para ele e falou assim, você falou a verdade, você não tem marido, porque aquele homem que você está morando não é teu. Ela talvez levantou o olho assim. Aqui eu gosto dessa passagem, porque aqui João mostrou o lado físico dele, que ele está com sede e cansado. Só que a partir daqui João está mostrando o lado divino. Ele é Deus, ele sabe de tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher passou por 6 casamentos, e os 6 casamentos dela deu tudo o quê? Ela nunca foi feliz no amor. Olha aqui para mim. Lá em Israel há uma história romântica, tipo que nem nós aqui no Brasil. As menininhas escutam da mãe contando a história da Branca de Neve, que a bruxa pegou a Branca de Neve, mas veio o príncipe salvar ela. Ai mãe, quando eu ficar moço, o príncipe vai vir? Vai. Olha mãe, minha esposa fala isso para a Melissa. A sua mãe casou com um príncipe? Ela fala nada. Mas as menininhas crescem, tadinha delas, com esse sonho, que elas vão encontrar o quê? O príncipe, sim ou não? É uma história romântica de todas as meninas. E lá em Israel essa história também funcionava, só que de uma forma diferente no Brasil. A parte romântica em Israel é o poço. Por quê? Por exemplo, a Bíblia diz que o Moisés, ele encontrou a Zípora no poço. Então o poço é um símbolo de encontro de casais. Então a Bíblia, quando você lê lá em Êxodo, a Bíblia diz que o Moisés está lá no deserto, aí ele olha uma moça, e a moça está querendo dar água para o gado, só que tem uns caras lá e o Moisés chega, tchau daqui, vai embora, deixa a menina pegar água, vai beber água moça, quer que eu empurre a pedra aí? Moisés mostrando que ele é valente. Qual que é o seu nome? Ela é Zípora. E o seu? Meu é Moisés. Moisés, você quer ir na minha casa? Quero. Aí Moisés olhou para Zípora olhou para Moisés, eles trocaram olhares, na onde? No poço. Eu quero namorar com você, você fala com meu pai? Fala. Aí Moisés foi lá, falou com um cara lá e eles casaram. Aonde eles se encontraram? Isso é Bíblia. Aí, depois a Bíblia vai falar de Isaac. O Isaac também. Isaac estava lá no poço, aí ele olha uma menina bonita, o nome dela é Rebeca. Aí uns caras lá também que encheu o saco da Rebeca, igual Moisés. Aí o Isaac chega lá, vai embora daqui, deixa a menina beber água. Pode beber água, moça. Qual que é teu nome, moça? Meu nome é Rebeca. Muito bonita você. Aí você também é bonito. Quem é o teu pai? Meu pai é o Abraão, ele já é velhinho. E o seu pai? Tá, não, uma coisa, né? Aí um olhou para o outro olhou para um e começaram a namorar e casaram. Na onde foi o encontro deles? No poço. Tem mais história? Tem. O Jacó fugiu lá da casa do pai dele, brigou, mentiu, tal. Você sabe a história? Aí o Jacó também. A Raquel, lá no poço também. Parece que esse povo gosta de casar na onde? Aí o Jacó chega lá, expulsa os caras e também sempre tem que ter um bandido lá. Aí o Jacó dá água para os gados da menina. A menina olha para ele, moço, brigar, qual que é o teu nome? Meu nome é Jacó, e você? Meu nome é Raquel.
Quem é o teu pai? Meu pai é o Isaac, e o teu? O meu pai é Labão. Mentira que o Labão é teu pai. Por quê? É o meu tio. É sério, a gente é primo, mulher. Nossa, que legal, vamos lá. E eles foram conversando, e um olhou para o outro olhou para um, se apaixonaram e casaram. Todos os três, a história foi na onde? E as meninas em Israel crescem nessa história. Ai, mãe, ô mãe, será que quando eu crescer eu vou encontrar um Moisés igual a Zípora? Vai, ai, mãe. Ô mãe, será que quando eu crescer eu vou encontrar um Isaac igual a Rebeca? Vai, minha filha. Ô mãe, será que quando eu virar mocinha eu vou encontrar o meu Jacó, mãe? Igual a Raquel? Então toda menina em Israel tem um sonho de encontrar o amor da sua vida na onde? Só que essa moça aqui, tadinha, ela cresceu acreditando nisso no poço. Só que ela passou por quantos casamentos? 6. Talvez aqui, acho que ela já está com uns 40 anos. Aí ela vai lá no poço, meio-dia, que ela é mal falada. Então ela não acredita mais que vai encontrar o amor dela no poço. Só que para surpresa dela, ela não encontrou Moisés no poço. Ela não encontrou Isaac no poço. Ela não encontrou Jacó, ela encontrou o Rei dos Reis no poço. Ela encontrou o amor da vida dela no poço. Ela entrou para a história. Talvez quando ela era criança, ela falava: mãe, será que um dia eu vou entrar para a história igual a Rebeca entrou? Igual a Zípora entrou? Igual a Raquel entrou? Talvez se a mãe dela fosse viva, a mãe dela falasse: você, depois de 6 homens aí com esse caráter seu, nunca que você vai ser uma Zípora, nunca que você vai ser uma Rebeca. A Rebeca era a mulher de Deus. Ela encontrou o maior de todos, o rei. Por que eu estou falando isso? Que eu quero dizer para você que Jesus pode escrever uma nova história na tua vida, que Jesus pode mudar a história da tua vida, e que hoje você pode beber da fonte da vida que é Jesus. Estende a mão para cá. Não acabou a história na tua vida. Jesus hoje pode definir a história da tua vida, que vinha até aqui sendo uma história triste, marcada de angústia e decepção, mas hoje Ele pode mudar a história. Hoje você não encontra Moisés no poço, você não encontra Jacó no poço, nem Isaac. Hoje nós encontramos no poço Jesus. Jesus, Jesus, Ele tem a fonte da água da vida. A igreja diga amém. Vamos aplaudir o nome dele, povo de Deus.